Ela se chamava Camila, nascida em uma pequena cidade do litoral nordestino, de pele dourada pelo sol, cabelos longos e cacheados como ondas do mar, sorriso forte e olhar determinado. Trabalhava como guia turística, mostrando as belezas de sua terra para estrangeiros, sonhando com um futuro melhor, mas sem nunca imaginar que seu destino estava prestes a ser reescrito por um homem de outro mundo. Ele era Khalid Al Saud, herdeiro de uma das famílias mais poderosas da Arábia Saudita. Alto, imponente, de olhos cor de âmbar, educado nas melhores universidades da Europa, mas ainda preso a tradições antigas. Vivia entre os extremos do luxo e das responsabilidades que seu título exigia. Aos 35 anos, jamais se apaixonara de verdade. Até então, a história deles começa quando Khalid, fugindo por alguns dias da pressão de sua vida no Oriente Médio, decide viajar incógnito ao Brasil. Em busca de paz, de silêncio, de anonimato, ele escolhe o Nordeste. E ali, sob o sol escaldante e o cheiro de maresia, conhece Camila. O sol brilhava forte sobre a areia branca do litoral nordestino. Camila, jovem guia turística, caminhava apressada pela orla com uma prancheta na mão. Vestia um vestido leve e branco, e os cachos castanhos balançavam com o vento. Ao ver a van preta estacionando, ela sorriu, pronta para mais um grupo. Dentre os turistas que desceram, um homem chamou sua atenção imediatamente. Era alto, moreno, de olhos escondidos por óculos escuros. Vestia roupas discretas, mas tinha postura imponente. Camila se apresentou com simpatia, estendendo a mão. "Olá, eu sou a Camila, guia de vocês pelos próximos dias", disse, sorrindo. Ele apertou sua mão com firmeza e respondeu com voz baixa e um leve sotaque. "Khalid, é um prazer." Ela riu, comentando de forma descontraída. "Nome de príncipe, hein?" Ele apenas sorriu, sem confirmar nem negar. Ao longo dos passeios, Camila percebeu que Khalid era diferente. Observava tudo em silêncio, mantinha distância dos demais e sempre parecia perdido em pensamentos. Durante uma trilha pelas dunas, ele se aproximou enquanto todos tiravam fotos. "Você gosta daqui?" perguntou ela, curiosa. Khalid olhou para o horizonte e respondeu. "É mais livre do que qualquer lugar que já estive." Camila não entendeu muito bem o que ele quis dizer, mas sentiu que havia algo naquele homem que ele tentava esconder. Numa noite tranquila, à beira-mar, ela estava sentada sozinha olhando o céu estrelado, quando ele se aproximou novamente. Sentou-se ao seu lado e comentou baixinho. "Lá onde moro, não consigo ver as estrelas assim. Elas parecem mais distantes." Ela olhou para ele, tentando decifrar quem era de verdade. "Você fala como quem não pertence a lugar nenhum", disse com sinceridade. Ele desviou o olhar. "Talvez porque não pertenço mesmo." Ele desviou o olhar. "Talvez porque não pertenço mesmo." No dia seguinte, durante o café da manhã, Khalid ficou para trás enquanto o grupo partia. Chamou Camila em particular e a encarou por um longo momento antes de dizer: "Preciso que você saiba. Eu não sou apenas um turista. Meu nome completo é Khalid bin Nasser Al Saud. Sou da família real da Arábia Saudita." Camila ficou em choque. "Você é um príncipe?" Ele assentiu, mas parecia cansado. "E desde que cheguei aqui, tenho sentido algo que não conhecia. Liberdade. E você?" Ela balançou a cabeça confusa. "Isso é loucura, Khalid. Nós vivemos em mundos diferentes." Ele se aproximou mais e respondeu com sinceridade. "Eu só sei que, nos meus dias aqui, você foi o único lugar que fez sentido." Camila se afastou sem saber o que pensar. Ele embarcaria de volta em 2 dias, e aquilo tudo parecia um sonho breve demais para ser real. Dias se passaram desde a despedida. Camila seguia sua rotina guiando turistas, mas algo dentro dela estava diferente. Ela pensava em Khalid mais do que queria admitir. A intensidade do olhar dele, as palavras ditas à beira-mar, pareciam ecoar mesmo depois de sua partida.
Numa tarde chuvosa, enquanto arrumava os panfletos do balcão da agência, uma funcionária correu até ela com um envelope dourado nas mãos. Chegou isso para você. Não tem remetente, só seu nome. Camila abriu o envelope com as mãos trêmulas. Dentro, havia um bilhete escrito à mão em caligrafia elegante. Camila, pensei que a distância apagaria o que senti, mas só fez crescer. Sei que é loucura, mas preciso te ver. Um avião estará te esperando no sábado. Se quiser entender o que vivemos, venha. Khalid. Ela ficou imóvel. Era real. Ele queria mesmo que ela fosse à Arábia Saudita. Durante dias, Camila lutou contra o impulso de aceitar. Pensou na família, no trabalho, no medo do desconhecido. Mas, no fundo, sabia a resposta. Quando o sábado chegou, ela estava no aeroporto com a mala nas mãos e o coração disparado. O avião particular a levou até Riad. Tudo era luxuoso, silencioso, diferente de tudo o que conhecia. Ao descer, viu Khalid esperando. Vestia roupas típicas, mas seus olhos continuavam os mesmos. Ele a recebeu com um sorriso discreto e um "você veio", que parecia alívio e gratidão ao mesmo tempo. No caminho até a mansão onde ele vivia, Camila observava tudo com curiosidade. Mulheres cobertas, ruas silenciosas, olhares atentos. Era outro mundo, e ela estava no centro dele. Naquela noite, à beira de uma fonte cercada por jardins exóticos, eles conversaram sozinhos. "Por que me chamou até aqui?" perguntou ela, olhando para as flores que pareciam brilhar sob a luz das lamparinas. Khalid respondeu sem hesitar. "Porque você é a única pessoa que não me olha com medo ou interesse. Você me viu de verdade." Ela o encarou, ainda confusa. "Mas e sua família? Sua cultura? Isso tudo não é impossível?" Khalid suspirou e desviou o olhar. "Sim, é difícil. Minha família espera que eu me case com alguém da linhagem real. Mas o que eu sinto por você não se encaixa em nenhuma regra." Camila sentiu o coração apertar. "Eu sou só uma brasileira comum, e aqui nem posso andar sozinha na rua." "Você não é comum para mim", ele interrompeu. "Você é o que me fez querer mudar tudo." Por um momento ela quis acreditar que aquilo poderia funcionar. Mas o peso do mundo dele era real demais. Ainda assim, quando ele estendeu a mão, ela segurou. E naquela noite, sob as estrelas, eles se beijaram. Camila acordou com a luz dourada filtrando-se pelas cortinas de seda. O quarto era enorme, silencioso, decorado com detalhes em ouro e tapeçarias finas. Mas apesar do luxo, ela sentia uma leve opressão no ar, como se estivesse em um lugar onde não podia errar. Khalid a esperava para o café da manhã em um pátio interno cercado por colunas de mármore. Estava vestido com túnica branca e lenço sobre a cabeça, como os homens de sua linhagem. Quando ela chegou, ele se levantou e sorriu. "Dormiu bem?" perguntou, puxando a cadeira para ela. Camila assentiu, ainda tentando entender se tudo aquilo era real. "Sim, mas é tudo tão diferente. É como se eu tivesse entrado num livro." Ele sorriu com ternura. "E você virou a página da minha história." Enquanto tomavam chá de menta e comiam tâmaras frescas, Khalid explicou que a mansão em que estavam pertencia à sua família há gerações. Mas ele a trouxera para uma ala mais reservada, longe dos olhos dos parentes. "Aqui estamos seguros. Pelo menos por enquanto." Ela o encarou desconfiada. "Você está escondendo de todos que estou aqui?" Ele hesitou por um momento antes de responder. "Estou protegendo você. Minha família jamais aceitaria alguém de fora, ainda mais uma estrangeira." Camila afastou-se um pouco na cadeira, sentindo o peso da realidade. "Então eu sou um segredo?" Khalid abaixou os olhos. "Por enquanto. Mas não quero que seja assim para sempre." Mais tarde, ele a levou até o deserto. Montaram em camelos guiados por homens discretos. O sol escaldante e o silêncio do deserto traziam uma paz estranha. No alto de uma duna, ele parou e a olhou nos olhos. "No meu mundo tudo é dever, aparência, tradição. Mas quando estou com você, é a primeira vez que eu sou só Khalid." Ela se emocionou. "E quando voltarmos para a cidade?"
Você volta a ser príncipe e eu volto a ser invisível? Não, você nunca mais será invisível para mim. Eles se beijaram ali com o vento quente soprando entre as areias. Mas o encanto durou pouco. No dia seguinte, durante o jantar, a porta do salão se abriu abruptamente. Uma mulher alta, vestida com roupas tradicionais, os observou com frieza. Era a irmã mais velha de Khalid, Layla, conhecida por sua rigidez e lealdade à tradição. Quem é essa mulher? Ela perguntou em árabe, com o tom de quem não aceita respostas suaves. Khalid se levantou, tentando manter a calma. Ela é minha convidada, uma amiga do Brasil. Layla estreitou os olhos. Aqui, amigos estrangeiros não se hospedam assim. Você sabe o que está fazendo? Camila não entendeu as palavras, mas sentiu o clima mudar. Depois que Layla saiu, Khalid a levou para o jardim e explicou. As coisas vão começar a ficar difíceis. Ela vai contar aos meus pais. Você disse que eu estava segura. Ela respondeu machucada. Você está, enquanto estiver comigo. Mas preciso preparar tudo, antes que eles tentem te tirar daqui. Camila assentiu em silêncio. Pela primeira vez, o medo era real. Mas no fundo, algo dentro dela já estava envolvido demais para voltar atrás. Camila passava mais tempo nos jardins da mansão, longe dos corredores movimentados. Desde a visita de Layla, o clima havia mudado. Sentia os olhares dos empregados, os sussurros em árabe, as portas que se fechavam quando ela se aproximava. Khalid continuava atencioso, mas andava mais sério. Ele passava horas ao telefone, em reuniões, e às vezes chegava com os ombros pesados. Naquela noite, ele apareceu mais tarde no quarto onde ela estava hospedada. Usava trajes formais e o rosto cansado. Sentou-se na poltrona diante dela. Meus pais foram informados, disse com firmeza. Eles querem que eu volte imediatamente para nossa residência oficial, sozinho. Camila se levantou, o coração apertado. Eles te deram um ultimato? Khalid assentiu. Eles acreditam que estou enfeitiçado. Para eles você não é digna de estar ao meu lado. E se eu insistir, posso perder tudo. Ela engoliu em seco. Então, é aqui que termina? Ele se levantou lentamente e pegou suas mãos. Não. É aqui que começa a parte mais difícil, mas também a mais verdadeira. Ele a puxou para perto, e ela descansou o rosto no peito dele. Ele sussurrou. Eu quero fugir com você. Me afastar de tudo isso, só por um tempo. Até decidir o que fazer. Camila se afastou um pouco, assustada. Fugir? Para onde? Paris, respondeu ele. Tenho amigos lá. Podemos ficar fora do radar, viver alguns dias livres, sem tronos, sem nomes. Só você e eu. Ela hesitou. Era tudo rápido, perigoso, improvável. Mas quando ele a olhou daquele jeito, ela sabia que não conseguiria dizer não. Na manhã seguinte, um jato particular os aguardava. Poucas malas, nenhuma escolta. Apenas os dois, e o desejo de viver algo que não cabia nas regras. Durante o voo, ela observava o céu pela janela. Você está mesmo disposto a perder tudo por mim? Eu já perdi noites, paz e o controle. Por você. Só me falta o medo, respondeu Khalid com um meio sorriso. Ao chegarem em Paris, se hospedaram em um pequeno hotel afastado, longe do luxo, mas cheio de charme. Caminharam pelas ruas, riram, comeram doces na calçada. Camila conhecia um lado dele que ainda não havia visto. Leve, espontâneo, quase jovem. Numa tarde, sentados à beira do rio Sena, ele segurou sua mão com força e falou, encarando o movimento da água. Eu quero ficar com você. Mas preciso entender até onde você está disposta a ir. Ela virou o rosto e respondeu sem medo. Eu vim até aqui. Isso já não responde? Khalid a beijou com urgência, como se ali estivesse sua única certeza. Naquela noite, fizeram amor pela primeira vez, entre janelas abertas e cortinas soprando. Não havia formalidades, só desejo, carinho e entrega. Pela primeira vez, estavam longe de tudo, e pertencendo apenas um ao outro. Os dias em Paris foram como um sonho escondido do mundo.
Khalid e Camila riam em cafés pequenos, se abraçavam em pontes antigas e trocavam promessas sussurradas ao entardecer. Mas eles sabiam que aquela paz não duraria. Na manhã do quinto dia, ao voltar para o hotel após um passeio, Khalid recebeu uma ligação. Atendeu em árabe e, ao ouvir a voz do outro lado, seu rosto se fechou. Camila percebeu a mudança imediata. O que houve? Khalid desligou e caminhou até a janela. A voz dele saiu tensa. Meu pai descobriu onde estamos. Enviaram um emissário atrás de mim. Ela se aproximou com o coração disparado. Estão nos procurando? Sim. E ele não quer apenas conversar. Camila sentou-se na beirada da cama, sentindo o peso da realidade esmagar o peito. E agora? O que a gente faz? Khalid a encarou com os olhos firmes. A única coisa que eu não vou fazer é deixar que te toquem. Se eles vierem até aqui, eu te escondo. Eu dou um jeito. Naquela noite, Khalid se reuniu com um velho amigo de confiança, um empresário libanês discreto que prometeu ajudá-los. Vocês têm no máximo 3 dias aqui. Depois disso, a cidade será monitorada, avisou o amigo. Camila estava assustada, mas tentava não demonstrar. Não posso ser o motivo de você perder tudo. Khalid segurou seu rosto com ternura. Você não é o motivo, você é o sentido. No dia seguinte, mudaram de hotel, trocaram os nomes da reserva, apagaram rastros. Mas a pressão aumentava. Eles saíam menos, dormiam pouco. O amor seguia forte, mas agora também vinha com medo. Num fim de tarde, ao voltarem do mercado, viram um carro preto estacionado diante do prédio. 2 homens em trajes formais observavam discretamente. São deles, sussurrou Khalid, puxando Camila pela mão. Eles voltaram para o quarto às pressas. Khalid trancou a porta e começou a arrumar as malas. Precisamos sair ainda hoje. Ir para a Suíça. Tenho uma casa lá, isolada. Camila se aproximou e segurou seu braço. Até quando vamos fugir? Ele respirou fundo. Até eu convencê-los de que minha vida é minha. Ou até o mundo desistir de nos separar. Ela encostou a testa no peito dele. Eu não quero te perder, mas também não quero viver escondida. Khalid a envolveu num abraço apertado. Então vamos deixar de fugir. Vamos enfrentar. Se tiver que escolher, eu escolho você. Naquela noite, Khalid escreveu uma carta ao pai. Nela, dizia que voltaria ao país, mas com Camila. E que se fosse obrigado a escolher, abdicaria de seu título, de suas posses, de tudo. Camila, ao ler a carta, sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você tem certeza? Absoluta, respondeu ele. Não quero um trono se ele não tiver você ao lado. O avião pousou no solo árido da Arábia Saudita com o céu alaranjado ao fundo. Camila desceu com o coração apertado, sentindo o calor seco envolver sua pele. Ao lado de Khalid, ela tentava parecer firme, mas o olhar dele não escondia a tensão. A partir de agora, fique perto de mim o tempo todo, ele murmurou ao pé do ouvido, enquanto seguranças discretos os escoltavam até um carro. Foram levados direto ao palácio da família, um complexo grandioso cercado por muros altos, guardas e tradições enraizadas. Camila sentia-se pequena ali, como uma estranha, atravessando séculos de história. Na grande sala de reuniões, colunas douradas e tapetes persas cercavam o centro onde um homem de expressão austera os aguardava. Era o pai de Khalid, o patriarca da família. Ao lado dele, Laila, a irmã de Khalid, observava tudo com frieza. Khalid caminhou com postura firme. Parou diante do pai e disse em árabe: Vim porque não quero mais fugir, mas não abro mão do que amo. O pai ergueu as sobrancelhas. A voz dele saiu grave, cortante. Você trouxe vergonha para nosso nome. Abandonou seu dever por uma estrangeira. Isso não é amor, é desonra. Camila não entendia as palavras, mas sentia o peso delas no ar. Khalid segurou sua mão com força e então traduziu olhando para ela. Ele acha que você é uma vergonha, que nosso amor é uma fraqueza. Camila respirou fundo e deu um passo à frente. Olhou nos olhos do pai dele com coragem. Eu não vim aqui para implorar aceitação.
Só quero que saiba que amo seu filho com sinceridade. E não quero que ele perca tudo por minha causa. O pai olhou para ela com frieza. Ela fala com ousadia demais para alguém que não tem sangue real, murmurou em árabe. Khalid se aproximou. A voz dele tremeu de emoção. Então tire meu título. Tire tudo. Mas não tire minha liberdade de amar. Porque pela primeira vez eu sou eu mesmo. E foi ela quem me mostrou isso. Um silêncio denso caiu sobre a sala. Layla o encarou indignada. Você renunciaria a tudo por essa mulher? Khalid olhou para Camila e respondeu sem hesitar. Sim. A tensão durou minutos. Até que o pai se levantou, virou as costas e saiu da sala sem dizer mais nada. A decisão ainda não estava tomada, mas o gesto dizia tudo. Desaprovação total. Naquela noite, Khalid e Camila não conseguiram dormir. Sentados juntos no terraço, observavam o céu do deserto. Camila apoiou a cabeça no ombro dele. Se ele cortar laços com você, o que acontece? Deixo de ser príncipe. Perco negócios, segurança, influência, mas ganho você. E isso basta. Ela fechou os olhos emocionada. Nunca pensei que um amor assim fosse possível. Mas agora, também não consigo mais viver sem ele. O salão principal estava silencioso, mas carregado de tensão. Todos os membros da família estavam ali. Tios, conselheiros, irmãos mais velhos e Layla, sempre firme ao lado do pai. Era uma reunião convocada para decidir o futuro de Khalid. Camila foi mantida do lado de fora, sentada em uma sala menor, enquanto Khalid se erguia sozinho diante dos olhos de gerações. O pai, sentado no trono tradicional, o encarava com frieza. Você ainda tem a chance de desfazer essa desonra, Khalid. Liberte-se dela. Escolha uma mulher do nosso povo, como mandam os séculos. Khalid respirou fundo. Estava vestido com a túnica branca da tradição, mas seu coração era outro. Não, pai, eu não vou abandonar Camila. Não hoje, não amanhã, nunca. A sala reagiu com murmúrios. A resposta direta soava como afronta. O patriarca ergueu a voz. Você está disposto a perder tudo? Se esse tudo não inclui o direito de amar a mulher que escolhi? Então sim, respondeu Khalid, firme, dando um passo à frente. Eu a amo. E não é uma paixão de momento, é convicção. Camila me ensinou a respirar fora das paredes douradas desta casa, a viver de verdade. Leila se levantou, irritada. Ela não pertence a esse mundo, Khalid. Ela não vai se adaptar, não vai respeitar as tradições. E talvez por isso mesmo eu a ame tanto, disse ele encarando a irmã. Porque ela me lembra que posso ser mais do que uma tradição. Ela me lembra que tenho escolha. O pai levantou-se, a voz carregada de raiva contida. E o trono? E seu legado? Que fique com quem quiser vesti-lo, respondeu Khalid. Eu escolho viver ao lado de alguém que me ama sem título, que me vê antes do nome. Ele então retirou o anel da insígnia da família, o símbolo de seu status real, e o colocou sobre a mesa de pedra. Se for preciso abrir mão do sangue, que assim seja. Mas Camila será minha esposa, com ou sem a bênção de vocês. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Nenhum dos presentes esperava aquela firmeza. Khalid saiu da sala sem esperar aprovação. Caminhou até onde Camila aguardava, abriu a porta, e ao vê-la ali, emocionada, disse apenas: Eles sabem, e agora? O mundo inteiro vai saber, eu escolhi você. Ela se levantou devagar, o rosto cheio de lágrimas contidas. E você tem certeza? Ele sorriu, puxando-a pela cintura. Certeza como nunca tive de nada na vida. Eles se abraçaram ali no meio da casa que tentou separá-los, agora unidos pela verdade, pelo amor, e por uma decisão que nada poderia mais desfazer. Na manhã seguinte à declaração de Khalid, o mundo já sabia. A imprensa do Oriente Médio explodiu em manchetes. Príncipe renuncia a direitos por amor proibido. Herdeiro se envolve com brasileira plebeia. Camila acordou com o celular vibrando sem parar. Mensagens, chamadas, notificações de redes sociais. Ao ligar a TV do quarto,
Viu sua própria imagem capturada por câmeras escondidas na noite anterior. Eles estão nos perseguindo, murmurou chocada. Khalid entrou no quarto com o semblante tenso. Trazia um jornal nas mãos. Meu pai não falou com a imprensa, mas a corte está dividida. Metade quer meu exílio. A outra metade quer o seu. Ela sentou-se lentamente na beira da cama. Eu sabia que não seria fácil, mas ver meu rosto estampado assim me dá medo. Khalid se ajoelhou diante dela. Olhe para mim, Camila, nada disso me faz voltar atrás. Nem os jornais, nem as câmeras, nem os insultos. E você? E sua família? Eles estão te odiando por minha causa. Não. Eles me odeiam por causa do que não controlam mais. O que sinto por você é maior que o que perdi. Durante aquela semana ficaram reclusos. Os compromissos de Khalid foram cancelados. A residência, monitorada por jornalistas. A cada dia, Camila se sentia mais insegura, com medo de ser um fardo. Certa noite, enquanto ele dormia, ela se levantou devagar, caminhou até o jardim e sentou-se sozinha sob as estrelas. Lágrimas caíam discretas. Será que vale mesmo a pena? Pensava. Mas antes que mergulhasse na dúvida, ouviu passos. Era Khalid. Ele se aproximou devagar e sentou ao seu lado. Está fugindo de mim? Estou fugindo do peso disso tudo, confessou. Eu não sou feita para esse mundo, Khalid. Ele a olhou com ternura e segurou sua mão. Então vamos criar o nosso mundo. Camila abaixou os olhos. E se um dia você se arrepender? Ele respirou fundo, depois se levantou. Então, me escute agora, porque depois disso, não haverá mais dúvidas. Khalid colocou a mão no bolso e tirou uma pequena caixa. Ajoelhou-se ali mesmo, no jardim, sob o céu escuro e silencioso. Camila, você é a única mulher que me fez desejar ser apenas homem. Não príncipe, não herdeiro, só alguém que ama. Quer casar comigo? Ela ficou sem palavras. Lágrimas escorreram silenciosamente. Sim, sussurrou por fim entre soluços. Eu quero. Ele sorriu aliviado e colocou o anel em seu dedo. Um anel simples com uma pedra azul que lembrava o mar onde tudo começou. Agora, você não precisa mais ter medo. Somos nós dois. Contra tudo. O anúncio do noivado de Khalid e Camila percorreu o mundo em minutos. Jornais internacionais, canais de TV e redes sociais exibiam a história do príncipe que escolhera o amor acima da coroa. Mas enquanto flores e mensagens românticas chegavam de estrangeiros, do outro lado dos portões da mansão, a tensão crescia. A elite conservadora do país via a união como um escândalo. A tradição, mais uma vez, parecia ameaçada. Na manhã seguinte ao pedido de casamento, Camila foi chamada por um segurança. Disseram que uma conselheira da corte queria falar com ela. Sozinha, no salão reservado, encontrou uma mulher mais velha, vestida de preto, com os olhos frios e postura impecável. Era a tia de Khalid, responsável pelos assuntos da honra familiar. Você sabe que esse casamento será uma ferida aberta no legado do seu noivo, não sabe? Disse a mulher sem rodeios. Camila manteve-se em silêncio, apenas escutando. Você ainda pode evitar isso. Pode ir embora agora. Se fizer isso, nada te acontecerá. Terá sua passagem, proteção e uma boa quantia. Para esquecer esse capítulo. Camila sentiu o estômago se revirar. Então vocês querem me comprar? Queremos salvar o que ainda resta da reputação da família. Respondeu firme. Você não pertence a esse mundo. E nunca pertencerá. Camila respirou fundo e encarou a mulher. Talvez eu não pertença ao mundo de vocês, mas Khalid escolheu amar no meu, e não há dinheiro que compre isso. A mulher se aproximou e falou num tom mais baixo, ameaçador. Se continuar com isso, se insistir, podemos torná-la um alvo. Pode desaparecer. E nem mesmo ele conseguirá proteger você. Camila saiu dali em silêncio. Durante o resto do dia, evitou Khalid, tentando esconder o medo. Sentia-se cercada, encurralada, sufocada. Mas naquela noite, ele a encontrou sozinha no quarto,
sentada à beira da cama, segurando o anel. Alguém te disse algo, não é? Perguntou sério. Ela hesitou, mas acabou contando tudo. Khalid andou de um lado ao outro do quarto, a raiva contida queimando em seus olhos. Eu devia saber. Eles sempre tentam destruir o que não controlam. Camila levantou-se e segurou suas mãos. Eu não quero te prejudicar mais, Khalid. Talvez eu devesse ir. Não, disse ele firme. Se alguém sair dessa história, serei eu, mas não você. No dia seguinte, Khalid convocou uma coletiva de imprensa no centro da capital. Vestido com traje tradicional e olhos decididos, ele falou diretamente às câmeras. Meu nome é Khalid bin Nasser Al Saud, e esta é a última vez que usarei esse título. Eu renuncio a qualquer direito, herança ou privilégio que esteja condicionado à separação da mulher que amo. O nome dela é Camila, e ela é a única verdade que conheço. Do lado de fora da mansão, Camila assistia tudo pela televisão, com lágrimas nos olhos. Naquele mesmo dia, os guardas da família foram retirados. Khalid voltou para casa sozinho, sem escoltas, sem status, mas livre. E quando entrou no quarto, encontrou Camila o esperando com o anel de volta no dedo. Agora somos só nós dois, disse ele. E é tudo que eu preciso, respondeu ela, antes de envolvê-lo num abraço que selava a promessa mais poderosa, a de amar apesar de tudo. O casamento foi planejado longe dos holofotes, sem luxo, sem pompa. Camila e Khalid escolheram um jardim privado em Beirute, no Líbano, como cenário para sua união. Apenas alguns amigos verdadeiros, discretos e leais estavam convidados. Não haveria fotógrafos, nem tronos. Apenas amor. Camila vestia um vestido branco simples, com renda leve nos ombros. Os cabelos estavam soltos, com flores do campo presas em uma pequena tiara. Ela caminhava por entre as cadeiras cobertas por tecidos claros, em silêncio, com o coração batendo mais forte do que nunca. Ao fundo, Khalid a esperava de pé, com um terno cinza claro e um olhar emocionado. Seus olhos não piscavam desde o momento em que ela apareceu. Está linda, murmurou, quando ela chegou perto. E você me esperou como ninguém, respondeu Camila, segurando as mãos dele. O celebrante começou a cerimônia, simples e rápida, falando sobre escolhas, fé e coragem. E então chegou a hora do voto. Khalid falou primeiro. Eu te escolhi quando podia escolher o mundo inteiro. E se tudo isso voltasse ao começo, eu escolheria você outra vez. Mesmo que tudo se repetisse, e eu perdesse tudo de novo. Camila respirou fundo, os olhos marejados. Eu fui embora de tudo o que conhecia para te amar, e descobri que o amor verdadeiro não tem raízes em tronos nem medo de desertos. Ele simplesmente existe. E te escolhe. Quando trocaram os anéis, o silêncio foi quebrado por uma surpresa. No fundo do jardim surgiu uma figura inesperada. O pai de Khalid, vestido com trajes tradicionais, caminhando lentamente na direção deles. Todos se viraram. O ar ficou pesado. Khalid se manteve firme. Camila, por instinto, segurou sua mão com mais força. O pai se aproximou, parou diante dos dois e, pela primeira vez, sem arrogância, olhou para Camila com calma. Eu perdi um filho, quando tentei prender o homem que ele é. Depois olhou para Khalid. Mas ganhei algo mais raro. Alguém que ama com coragem. Khalid não respondeu. Apenas o olhava sem saber se acreditava naquela rendição. O pai estendeu a mão para Camila. Eu não entendo você, mas hoje respeito sua escolha. Ela apertou a mão dele, com surpresa nos olhos. Que este casamento seja mais forte do que qualquer tradição. Ele então se afastou silencioso e assistiu o restante da cerimônia de longe, entre os convidados. Naquele instante, Khalid sussurrou no ouvido dela. Agora eu tenho tudo. Você. E, finalmente, minha liberdade em paz. Quando os votos foram selados com o beijo, os aplausos discretos ecoaram pelo jardim. Camila e Khalid estavam finalmente casados. Não como príncipe e plebeia, mas como dois corações que desafiaram o mundo.
E venceram. 3 anos haviam se passado desde o dia em que Camila e Khalid disseram sim. Eles agora viviam em uma casa à beira-mar, no sul da Itália, entre limoeiros e campos abertos, longe das multidões, longe dos tronos, longe de tudo o que já os tentou separar. A residência era discreta, de paredes brancas e janelas grandes. No quintal, uma pequena horta, um balanço sob uma árvore e a mesma rede em que Camila costumava descansar nos fins de tarde, lendo seus livros preferidos. Khalid abria uma pequena empresa de investimentos sociais. Nada grandioso como os impérios da família, mas tudo feito com coração. Ele dizia que, enfim, trabalhava por algo que fazia sentido. Camila dava aulas de português para filhos de imigrantes. A simplicidade da rotina a fazia sorrir todos os dias, mas a maior alegria deles nasceu num choro suave, numa madrugada calma. É uma menina, anunciou o médico colocando o pequeno ser nos braços de Camila. Khalid se aproximou com lágrimas nos olhos. Uma princesa, que não precisa de castelo. Deram a ela o nome de Amira, que significa princesa em árabe. Um símbolo de que o amor deles havia vencido todas as guerras. Às vezes, notícias sobre a família real ainda surgiam nos jornais. Um novo herdeiro assumira os compromissos de Khalid. A corte seguia, a tradição permanecia, mas ele nunca olhou para trás. Certa tarde, Camila e Khalid caminhavam de mãos dadas pela praia com Amira no colo. "Você se arrepende?" perguntou ela, com os pés na água e os olhos no horizonte. Khalid olhou para ela, depois para a filha, e sorriu. "Só de não ter te encontrado antes." Ela encostou a cabeça no ombro dele, sentindo o vento brincar com os cabelos. Eles haviam sido 2 mundos diferentes, 2 culturas distantes, 2 destinos que jamais deveriam se cruzar. Mas se cruzaram, e construíram uma história que nenhum sangue real, nenhuma ameaça e nenhuma distância conseguiu apagar. Porque quando o amor é verdadeiro, ele não precisa de permissão.